Olá, acadêmicos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professora Lucilene, da disciplina de Libras. Hoje nós vamos estar trabalhando a nossa última trilha, que é a trilha 4, com os conteúdos Práticas de Libras, Língua Brasileira de Sinais, aspectos linguísticos e gramaticais, características fonológicas, noções de lexo, de morfologia e de sintaxe, com o apoio de recursos audiovisuais. A prática de Libras é a aquisição da linguagem e, consequentemente, o desenvolvimento da língua de sinais, eles serão possíveis para a criança que foi exposta a situações, aos ambientes onde esses aspectos estejam em evidência, ou seja, pela experiência, pelo aquilo que a criança convive, que ela vai estar aprendendo, certo? A linguagem visual, ela exerce uma forte influência no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Inicialmente, isso se dá por meio do desenho, de tudo que a criança visualiza ao seu redor, certo? Olhar a surdez por esse viés, por esse caminho, favorece a compreensão de que os sujeitos surdos se diferenciam dos ouvintes. Sim, pela comunicação, pelo modo de agir ou simplesmente pelo modo de ver o mundo, mas eles não deixam de ser seres humanos igualmente a nós, ouvintes. Entender a surdez e os surdos a partir da diferença significa uma inversão no olhar da exclusão pelo isolamento no mundo do silêncio, onde essa criança surda está, onde essa pessoa surda está, passando a entender a surdez como uma experiência e uma representação visual. Veremos agora a língua brasileira de sinais com os aspectos linguísticos gramaticais ainda. Sobre esses aspectos linguísticos gramaticais da língua brasileira de sinais, nós reconhecemos a sua estrutura linguística, como diferenciando seus parâmetros e entendendo como funciona a gramática da língua de sinais. Como nós vimos anteriormente, a Libras ela possui a sua regra gramatical, certo? Então, executar um sinal não é diferente de pronunciar uma palavra, certo? A diferença está nos sinais. Os surdos, eles usam os parâmetros da língua de sinais para comunicar-se, que são movimento, configuração de mãos, orientação, localização, não manuais, expressões, que significa aqueles gestos que a gente faz com a boca, com o olho, né, com o nariz, e outras partes do corpo para sinalizar, certo? Então, a expressão facial e o corpo, a expressão corporal, ela serve como um apoio complementar, que vai complementar a realização do sinal, para dar mais ênfase. E em sensações de que envolvam sentimentos, por exemplo, ai, que saudade, certo? Então, movimento também é um dos parâmetros muito importantes, porque o movimento ele precisa ser realizado de maneira correta. Por exemplo, aqui nós sabemos que é saudade. Se eu fizer ao contrário, o surdo ele não vai entender, ele vai ficar confuso, não entendi, repete, né? Então, vou ter que repetir, aí eu vou pensar, será que eu errei o sinal? Como que é o movimento? O movimento é assim, né? Saudade, o S de saudade, pois é um recurso morfológico na construção da frase. Orientação das mãos. O que é a orientação das mãos? É a forma de como você vai estar utilizando a mão. O sinal de desculpa é aqui. A forma da mão é essa, você faz... O ponto de articulação é no queixo. Desculpa, certo? Agora, se você fizer o mesmo sinal... a mesma configuração das mãos, mas diferente aqui no nariz, isso significa azar, certo? Então, o surdo ele não vai entender, certo? Então, tudo se complementa, é o movimento, é a localização e a configuração de mão, como você vai estar utilizando. Se você errar um desses, que são as regras gramaticais da Libras, o surdo ele não vai entender, ele vai se confundir, vai ficar dizendo repete, 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 não entendi, o que você quer dizer? Faz aí, ditado. Quando ele fala assim datilologia, é para você fazer a letra, fazer a frase
por letrinha, porque ele não entendeu o que você está falando. Então, você precisa conhecer os parâmetros da Libras, tá? Então, acadêmicos, veremos agora os parâmetros de Libras, certo? Sobre os aspectos linguísticos e gramaticais da Libras. Nós temos 5 parâmetros, que é configuração de mãos, movimento, ponto de articulação, orientação e expressão facial. Não devemos jamais errar um desses sinais, porque se você errar o movimento, a pessoa surda ela não vai entender. Por exemplo, a configuração de mãos de sábado e aprender é o mesmo, que é esse. Mãos, aprender, sábado. O que muda? O movimento. Olha o movimento de sábado e de aprender. Então, muda o movimento e o ponto de articulação. Se você for fazer, por acaso, para o surdo, eu preciso aprender, ele vai pensar que você está falando de sábado, né? Pelo ponto de articulação e pelo movimento. Agora, se você fizer aprender na testa e o movimento, aprender certinho, abrir e fechar, aí o surdo vai entender que você está falando aprender. Certo? Então, a importância de você aprender esses parâmetros, porque se você errar um desses, o surdo não vai entender, certo? Então, você deve saber o que é movimento, o que é a configuração de mão, a localização e a expressão facial e corporal, que são aquelas formas que a gente faz com o corpo, com o rosto, certo? Os movimentos, certo? Nós temos no nosso slide o exemplo de saudade, que ele fala também sobre os movimentos. Por exemplo, saudade, certo? Olha onde o movimento é feito, sobre o peito. E como que é a configuração de mãos? S de saudade e o movimento, certo? Se você errar um desses movimentos, o surdo não vai entender, certo? Então, você precisa saber todas essas regrinhas dos parâmetros da Libras, certo? Orientação das mãos, assim como o movimento, se não fizer a orientação correta, esse surdo não vai entender porque vai alterar todo o sentido da frase. A localização também, por exemplo, onde é o espaço que deve ser feito os sinais. Na Libras, o espaço é da cintura à cabeça, certo? Ou vice-versa. Se você fizer lá embaixo, o surdo não vai entender, porque não existe sinal lá embaixo, certo? Então, existe o sinal apenas da cintura à cabeça. Então, esse é o espaço para realizar o movimento, certo? Se você fizer além disso, ele não vai entender. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características fonológicas, né, que aprendemos detalhadamente, agora há pouco, sobre os parâmetros. Noções de lexo, de morfologia e de sintaxe. Com o apoio dos recursos audiovisuais, neste conteúdo, nós iremos analisar a estrutura da Libras em relação aos sistemas de lexo, morfológico e sintáxico. Identificaremos a estrutura gramatical da Libras e conheceremos a importância dos recursos audiovisuais para o ensino de Libras. Por exemplo, na figura que nós estamos vendo no slide, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que aí está acontecendo a filmagem, uma estrutura para um filme, para um teatro, algo assim, uma filmagem de um curta, certo? Então, o surdo ele é muito visual, ele já vai pegar ali pelo que ele está vendo. O que ele está vendo? Pessoas filmando, pessoas conversando, encenando que estão uma conversa, que estão cantando, ou que estão tomando uma cervejinha. Então, ele já vai entender ali, pelo visual, pelo ambiente, que aquilo são recursos e equipamentos utilizados para quê? Para uma filmagem, certo? Então, esses recursos, eles são muito importantes para a inclusão do surdo. O surdo também, ele consegue, digamos que, como que eu posso dar um exemplo? Ele também consegue ir além de filmagens. Nós temos filmes para surdos
que eles fazem os filmes, eles são os protagonistas dos seus filmes, eles fazem também historinhas em quadrinhos voltados para a sua linguagem, para a sua comunicação em Libras, certo? Então, os recursos, eles são muito de suma importância para também o desenvolvimento da comunicação e inclusão do surdo, certo? Então, usar um sinal para cada palavra, podendo-se utilizar desses recursos, como nós podemos perceber, o surdo ele vai estar entendendo que aquele recurso realmente foi utilizado por ele, foi desenvolvido para a sua inclusão, certo? Então, dentro da estrutura morfológica da Libras, entende-se o processo de formação dessas palavras, pois em alguns casos não é necessário usar um sinal para cada palavra, podendo-se incorporar 2 ou 3 palavras em um único sinal, como podemos perceber nesse próximo slide, certo? Então, nesse slide, nós podemos perceber 2 pessoas conversando, certo? E o que nós podemos ver? No primeiro caso, formam-se as palavras a partir de uma mesma base, que é caminhar, caminhante. No segundo caso, são os processos que acrescentam informações às palavras que já existem, certo? Ou seja, formando os compostos, certo? Podemos agora praticar nesse próximo slide, mas eu vou explicar sobre essa questão da formação composta. Como que é isso? Nessa primeira imagem, o que nós podemos perceber? A imagem que ele está fazendo de acreditar, certo? Então, olha o contato, acreditar. E a outra imagem, ele está fazendo mãe e pai. Juntando para a formação composta, nós vamos ter mãe e pai, certo? Então, mãe e pai, em Libras, seria assim, a formação composta, certo? E agora, nesse próximo slide, nós vamos praticar um pouquinho, que são alguns sinais sobre obrigada, com licença, papel, lápis, estudar. Qual é a diferença de estudar e escola? Escola a gente faz a casa, estudar, certo? Escola, estudar é só estudar. Outro, família, letra F, família, te amo. Todo mundo sabe que em Libras esse é o sinal de eu te amo. Rua, banheiro, olha como é o sinal de banheiro. Banheiro, trabalhar, trabalhei muito hoje. O outro, você entendeu? Entendeu? Não entendi, certo? E se você ficou com dúvida, pode voltar no slide para verificar e volta de novo o vídeo para estar aí treinando como que é os sinais que nós acabamos de ver, certo? Qualquer coisa, deixem na nossa caixinha de mensagem, algum recado, alguma dúvida, que assim que eu puder ver, eu estarei respondendo para vocês, tá? Muito obrigada pela atenção e encontro vocês na nossa aula síncrona. Até mais. Obrigada.